Boa noite para quem é de noite e bom dia para quem é de dia. Eu sou João Batista, aqui no nosso grupo de bate-papo com contactados e abduzidos. E hoje nós temos novamente o convidado, o senhor Newton, que vai nos falar sobre atualizações ufológicas e crop circles. Temos também a senhora Cristiane Vargas e a senhora Dricila. Por gentileza, senhora Cristiane, fale uma introdução, se apresente, depois a senhora Dri, e aí vamos passar para o senhor Newton. Tá certo, seu João, muito obrigada, viu? Hoje vai ser uma noite bem especial. O senhor Newton tem muita coisa para contar para a gente, né? Meu nome é Cristiane, eu tive contato, né, com extraterrestres, também fui abduzida, e assim, né, eu estou tentando aprender um pouco mais a respeito disso desde então, desde a pandemia, né? Eu tento esclarecer o que aconteceu, né? E a gente vai tendo situações aí inusitadas durante esse decorrer, né, dos Tá, anos, né? Então é por isso. Muito obrigada, viu, seu João, o convite. ok. Por gentileza, seja bem-vinda, viu, senhora Cristiane? Senhora Adriana, por favor. Obrigada. Olá, gente, sou a Adriana aqui do Rio de Janeiro, figurinha conhecida aí do canal do Seu João, hoje participando aí mais uma live e agradecendo sempre a todos os participantes, ao seu Newton que vai nos dar aí informações sobre o campo ciência, que todo mundo gosta, e eu também particularmente. Então, que seja uma ótima reunião, seja um bom aprendizado para todos. Muito obrigada. Eu que agradeço, bem-vinda. Seu Newton, uma pergunta, o senhor está aonde? Eu estou no momento aqui numa mata que fica entre São Paulo e Minas Gerais. Eu estou aqui temporariamente por mais uma semana e esse local ele estava abandonado praticamente já há quase 6 meses. Então eu tenho um pouco de dificuldade aqui com a internet, com a iluminação, mas nós estamos dando um jeitinho aqui Uhum. e está dando certo. Ótimo, senhor, bem-vindo, senhor Newton. Bom, Obrigado. então, vamos ver, eu gostaria que o senhor começasse alguma coisa, ou pelos crop circles, ou a crop circles para os nossos ouvintes são os agroglifos, são aqueles desenhos nas plantações que são realizadas por entidades desconhecidas, vulgarmente conhecido como extraterrestres. Isso dentro da minha opinião. Seu Newton, por gentileza, a palavra é do senhor. Oh, agradeço. Como o senhor mesmo mencionou, nós temos opiniões individuais, né? Todos nós temos as nossas opiniões. Eu já cheguei a juntar grupos de pessoas que tiveram experiências eh, com o fenômeno, com a ufologia e mesmo todos juntos com o mesmo tipo de experiência, cada um tem uma opinião que diferencia em algum lugar dos demais. Então, aqui eu deixo bem claro que tudo que eu disser é a minha própria opinião, né? Ótimo. E nós, claro, respeitamos a opinião de todos os demais. É, eu gostaria de começar aqui pela parte dos agroglifos, porque houve uma formação aqui no Brasil, eh, foi recentemente, né? Hum. E bastante gente comentava sobre essa formação, teve eh, muita mídia em cima disso, principalmente nas redes sociais. Não sei se vocês se lembram, e essa figura aconteceu em Ipuaçu, em Santa Sim. Catarina, mais uma vez. Então, Ai, foram a vovó, tá em como que cima da pia. Você não milhares. consegue pegar para a vovó? Pega lá para a vovó, que a vovó tá em cima da... Nossa, sua roupa tá toda suja. Espera, vem aqui limpar. Vem aqui limpar. Milhares de pessoas, né, que estavam comentando se era verdadeiro ou falso.
É, e as opiniões, elas eram extremamente diversificadas. Tá. Assim como haviam pessoas que estavam dizendo, puxa vida, o que significa, os extraterrestres estão passando de mensagem, enquanto outros estavam dizendo que eram seres do interior da Terra, mostrando alguns movimentos e fenômenos paranormais. Muita gente dizia que era uma brincadeira feita por pessoas que escrevem revistas de ufologia. Então, nós tínhamos de tudo, desde opiniões céticas, né, de que isso não passa de uma bobagem feita por grupos de pessoas que querem chamar atenção, até gente que está é, tentando decifrar que mensagem foi recebida de uma outra inteligência. O que acontece é que um crop circle, um agroglifo, geralmente, ele pode ser detalhado e verificado imediatamente logo após que ele tenha sido feito. Ok. Uhum. E por que isso é importante? Porque quando as pessoas visitam um lugar, e esse de Santa Catarina, ele foi visitado logo em seguida, porque ele era visto da estrada. Então, muita gente viu ele logo no dia seguinte, na manhã que ele surgiu, porque eles surgem em poucos momentos ali, em poucos minutos, os verdadeiros, né? Claro que as imitações, eu nem digo falsos, mas imitações, as imitações elas demoram muito tempo para serem feitas, Uhum. elas geralmente Uhum. são feitas de acordo com o proprietário de uma fazenda, e existem muitas pessoas que participam dessa imitação com muitos equipamentos. E esse, como estava sendo visto de lá da estrada, e muita gente passa por ali, ninguém notou nenhum ruído, nenhuma luz, nenhum movimento. Inclusive, o dono da propriedade, o fazendeiro, ele relatou que não viu nada e que logo na manhã estava ali com todo esse Negócio mistério normal dos agroglifos. O que acontece nesse ponto é que o fazendeiro, mesmo reconhecendo o mistério dessa formação, ele resolveu cortar no mesmo dia para que as pessoas não viessem mais visitar e pisotear a plantação, Certo. porque interessante. essas visitas elas acabam destruindo parte da plantação, principalmente quando os visitantes não têm conhecimento de como se comportar numa situação como essa. Certo. Na Inglaterra já existem códigos de conduta para quem visita um agroglifo, então as pessoas têm uma série de restrições, elas devem pedir permissão, o fazendeiro ele já coloca essa permissão na entrada ou não. Existem canais que distribuem informação sobre essa permissão ou não, e também se usa o caminho que o trator já passa as rodas, que é Sim. uma Uhum. trilha de trator Uma para trilha. acessar o local. Muitas vezes a pessoa tem que dar uma bela volta no campo para conseguir descobrir qual é a trilha de trator que chega a acessar a parte interna do agroglifo. Tá. E tem muita gente que não sabe de nada disso, então entra e atravessa a plantação, porque o trigo geralmente ele é muito leve, né? Muito
é baixo, então a pessoa entra e vai pisoteando tudo e faz uma trilha individual, que Tá. inclusive depois fica marcada na plantação, até com uma gravação de um drone, você depois pode ver que ficou totalmente danificada a área da plantação que a pessoa atravessou, uma só pessoa, hein? Tá. Isso fica vandalizado, né? Isso. E esse trigo também não pode mais ser colhido, porque ele pisa e fica no chão, ele quebra e vai para o chão. Então a máquina que coleta, né, os grãos já não consegue coletar mais quando ele Tá. está encostado no chão. É, e devido a isso, esses fazendeiros preferem tirar tudo para ninguém visitar, principalmente nesse caso que tinha muita gente já logo no primeiro dia, na primeira manhã, chegou lá para visitar. Só uma dúvida, senhor Newton. Sim, Essa plantação, ela já estava no ponto de colheita ou ainda iria demorar um pouco? eu acho que já estava quase no ponto de colheita, sim. Tá. Eu recebi informação de colegas e pessoas que foram para lá, mas eu não fui pessoalmente para lá porque eu não estava no Brasil. Tá. E é, então o que eu tenho são relatos, mas os relatos foram bem claros, porque como houve muita gente que chegou lá bem cedo, como até a mídia mesmo, várias redes de televisão chegaram lá, chegaram a falar com o proprietário, e houve também alguns pesquisadores que foram para lá depois, relataram tudo o que nós precisamos saber, assim, no geral, apesar de que, infelizmente, não houve nenhum pesquisador que pôde chegar lá primeiro, porque esse é o ponto ideal. Um pesquisador sério, com conhecimento, teria que chegar lá em primeira mão, logo depois do acontecido, que seria tipo às 5, 6 horas da manhã, Hum. assim que clarear, e então fazer uma bela filmagem e uma bela pesquisa naquele momento em que ainda os visitantes não chegaram. Tá chegando. Porque assim que chegam os visitantes, eles vão pisotear a plantação. Tá. E Que aí loucura. ela já fica contaminada. Porque o pesquisador, a primeira coisa que ele vai ver é se tem rastros de pessoas, se tem marcas de que Tá. uma equipe foi lá Uma imitar. dúvida que eu tenho. Lá Sim, em Ipuaçu já é comum acontecer isso, tem sido comum acontecer nos anos anteriores. sim. Eles já não têm um protocolo, alguma coisa, os fazendeiros já não têm que impede a entrada de curiosos e deixam entrar apenas pessoas que querem realmente documentar o fato, ou ainda não existe isso lá? Não, ainda não existe isso. Infelizmente, não é só em Ipuaçu, até mesmo em Wiltshire, Hum, na Inglaterra, onde já existiram mais de 10.000 formações nos últimos 40 anos, sim, não existe um protocolo que relaciona fazendeiros com visitantes, com pesquisadores. O tá, que existe é como eu disse, um manual para que os pesquisadores fizeram para que os visitantes não causem dano. E isso tá, ajuda para que os fazendeiros não fiquem com mais raiva tá. e permitam que continuem tendo acesso, porque lá na Inglaterra mesmo a maioria já não deixa acesso, Mas já eu não lembro que o permite. senhor Gevaer tinha um acordo com alguns fazendeiros de lá, quando tinha algum problema, eles já ligavam para ele e já pediam para ele ir, e aí ele pegava um carro, um avião, às vezes já ia para lá quando ele estava perto, né? E o senhor Gevaer era um dos primeiros a chegar, né? Ali em Ipuaçu, Mas como ele já faleceu, aí não tem mais o contato, sim, né? ele sempre foi uma das pessoas que mais buscou informação, né, séria sobre esse, eh, esse fenômeno.
que eu conheço no Brasil foi ele, porque a Hum, maioria verdade. dos outros ufólogos assim não tem muito conhecimento sobre esse fenômeno. E Certo, eu encontrei com ele, inclusive, na Inglaterra, enquanto Então, ele pesquisava um agroglifo, foi ali que eu encontrei ele, certo. e pessoalmente, né, pela primeira vez. Então, nós conversamos muito, eu até fiz parte de alguns programas dele, explicando, sobre o fenômeno para os seguidores da revista UFO na época. E uhum, então eu sei que ele sempre buscou informação, ele sempre viajou e é conseguiu o verdade. máximo possível de informações sobre o fenômeno, mas infelizmente ele se foi É. e hoje em dia nós não temos praticamente ninguém. É verdade. Alguns pesquisadores na Inglaterra, que são poucos também, porque os maiores pesquisadores também já não estão mais ativos. Eu digo pesquisadores, porque isso também é uma grande confusão. Teve gente, por exemplo, que foi uma vez ou outra em um agroglifo Hum, e se considera um pesquisador de campo. campo, né? E teve gente que teve 20 ou 30 anos dentro dessas formações e ninguém conhece essas pessoas. Tá. E eu mesmo, quando estive lá, eu fui em 1990 para lá, e só em 2018 eu encontrei com o Gevaer em um campo, e ele me convenceu a entrar na mídia e, junto com ele, fazer uma abertura de conhecimento sobre esse fenômeno, porque a minha pesquisa ela era particular. Todos aqueles anos eu estive pesquisando para o meu próprio conhecimento. Eu É. não tinha interesse em divulgação disso. Só um minutinho. Para quem ainda não conhece o Sim, seu Newton, ele é pesquisador de agroglifos. Eu tenho que a impressão que há mais de 30 anos, né? sim, foram 34 anos 34 de anos. pesquisa lá na Inglaterra. Tá. Ok. Então agora o senhor já sabe quem é o senhor e qual é a atividade, o trabalho do senhor relacionado a isto, né? Ok, por É, gentileza, pode continuar. quando fui para a Inglaterra em 1990, eu comecei a estudar os agroglifos porque, inclusive, eu vi, foi na revista UFO, pela primeira vez nos anos 80, uma notícia sobre círculos ingleses na época, que era o nome disso. E isso me chamou muito a atenção, eu já tinha muita curiosidade sobre esse tema, então eu acabei indo para lá e pesquisando e fiquei por lá mesmo. E, e agora, até o ano passado, eu estive lá também durante a temporada, o ano retrasado, e mesmo que eu estava no Brasil, né, mas eu fui para lá nesses últimos 2 anos que eu estava no Brasil, eu estive lá pesquisando durante a temporada. E esse ano de 2025 é o primeiro ano que eu não fui para lá, Ok. porque o, o fenômeno está em queda. Aquilo que acontecia, por exemplo, eram centenas durante uma temporada, agora são apenas algumas unidades, e às vezes numa temporada toda não dá mais do que uma dúzia de agroglifos. Tá, é uma curiosidade. Eles, Uhum. pelo fato de não estarem mais na Inglaterra, têm se espalhado por outra parte do mundo? Aqui no Eles Brasil, se, nós temos já algumas ocorrências, né? sim, eles se espalharam por todo o mundo na época daquela grande alta que teve de Sim. agroglifos, que foi no final
dos anos 90, início dos anos 2000, existiu um grande número de agroglifos, foi como o topo do fenômeno, e depois começou a diminuir pouco a pouco no Brasil. Aconteceu na Indonésia, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Holanda. Então, em muitos países aconteceu, se espalhou pelo mundo praticamente, Tá, porém nunca num número tão grande como em Wiltshire, na Inglaterra, onde mais ou menos 80% de todas as formações foi naquela região. ok. Ok, alguma curiosidade no que diz respeito a esses agroglifos, por exemplo, eles aparecem em qualquer lugar ou aparecem em regiões mais próximas de águas, lagos, represas ou coisas assim? Não, não tem uma relação com a parte de água superficial. Pode ter alguma relação com águas subterrâneas, mas Sim. não é uma relação direta. É, aparenta ter uma maior relação com uma civilização antiga, desconhecida, que chegou a desenvolver nesses locais. Então, naquela região de Wiltshire, por exemplo, existem milhares, não centenas, milhares de assentamentos, de áreas arqueológicas, de monumentos antigos, como Stonehenge, Ok. Woodhenge, e existem outros que estão enterrados, né? Tem um outro bem maior que o Stonehenge, inclusive, que ainda está abaixo da terra, mas já foi descoberto por radares de alta tecnologia, e existem muitas outras formações ali que se dizem castelos em ruínas e coisas desse tipo, que na Hum, verdade são muito antigos e ainda não se chegou na verdadeira data de origem deles. Então, eles são hum. talvez de uma data muito antiga, onde uma civilização desconhecida se desenvolveu ali. Tá, Então, talvez essa seja a maior relação que tenha com a localização do fenômeno. ok. Ah, eu tenho mais uma dúvida também. Por exemplo, essa que apareceu em Ipuaçu, que foi depredada pelas pessoas, ainda há alguma coisa que identifique que tenha sido original ou e não criado por pessoas? Não tem algum Sim, efeito, algum fenômeno que caracterize isso? mesmo sem ter visitado a formação pessoalmente, Hum, eu pude ver claramente que ela era uma formação com uma grande probabilidade de ser verdadeira e tá, não uma imitação. Isso por quê? Porque o próprio proprietário declarou que não soube como alguém teria feito aquilo tá, durante aquela noite, porque na tarde anterior não tinha nada, na manhã seguinte, bem cedo, já tinha. Então, para uma equipe fazer aquilo escondido do proprietário ia ser muito difícil. Então, existem animais, existem pessoas que passam na estrada, ninguém viu nada. Isso é típico de um agroglifo verdadeiro. Ele aparece em poucos minutos, ninguém enxerga nada, a não ser alguns flashes de luz. É, e esses flashes de luz são muito rápidos, são como um raio assim. Então, praticamente ninguém vê nada. tá, E aconteceu isso. Fora que ele tinha também uma medida assim, que não era dos pequenos, não era dos grandes também, mas era uma medida média, ali na base dos 60 metros, tá, que é já bem difícil para uma pessoa fazer aquilo rapidamente, né? Então eu só não pude constatar os caules, porque ninguém que entrou lá em primeira mão mostrou as dobraduras nos caules.
certo. Então, logo em seguida entrou a televisão, câmera, pessoas rodando, pisaram em cima de tudo, aí depois que já pisa, Destruíram já não tudo. dá mais para ver os caules na sua forma original que fica depois do agroglifo verdadeiro formado, que eles normalmente possuem uma dobra e não encostam no chão. Mas Certo. pelo que deu para ver, inclusive na simetria e tudo mais, ele era é, muito bem feito, assim, não se via nenhuma é, daqueles problemas que geralmente acontecem nas imitações. Apesar de que muita gente que não conhece o fenômeno acha que está imperfeito, acha que a foto não está boa, mas são pessoas que não têm conhecimento, então elas olham uma foto feita, por exemplo, de um ângulo e Sim. aí elas dizem, puxa, aqui tá mal feito porque essa parte é maior que a outra, mas é que pelo ângulo foi filmado dessa forma, mas se você visse por cima, você veria que não seria exatamente isso. Então, o que acontece é que dá muito ibope para muita gente que não tem conhecimento sobre o fenômeno e acabam falando muita besteira, né? Então, fica aquela confusão na mídia social que é incrível. Eu nem me envolvo mais, porque é até complicado de ficar tentando explicar. Tá, Então, eu acho que é, quem não quer entender, não entende, e quem quer entender, entende. Esse agroglifo tinha mais de 90% de chance de ser um agroglifo verdadeiro. A figura também demonstrava aquela qualidade de geometria, não tinha um significado imediato que a gente tenha conhecimento, mas era uma figura muito interessante, sim. tá. Uma coisa que eu sei que é muito difícil para os fazendeiros fazerem é ter câmeras de monitoramento, observando as plantações, em primeiro lugar, porque muitas são muito extensas, né? Fica até difícil colocar um sistema de câmeras, mas é uma pena que isso não possa acontecer, em especial nos locais onde se tem mais a incidência, porque isso poderia documentar a formação do É, nó- agroglifo, né? a gente pensa assim porque dá a impressão, né, de que eles estão ali numa região que pode se colocar uma câmera e É ver. difícil, é difícil. Mas não é bem assim, né? Porque, por exemplo, Wiltshire, vamos dizer assim, é o lugar que mais tem. Hum, Dentro daquela região de Wiltshire, tem uma localização que existe uma pequena serra de montanhas que de lá de cima dá para ver lá embaixo uma série de campos. E é nesses campos é o que teve maior número de agroglifos até hoje registrados. tá, Mas, mesmo é, daquela região, é muito complicado, porque é uma área enorme. sim, E até mesmo uma vigília, você pode passar lá semanas acampado naquele campo e não ver absolutamente nada. é, Então, é muito complicado. Existem algumas poucas é, vezes, né, que alguém conseguiu registrar alguma coisa. Então, por exemplo, houve uma vez que um grupinho de pessoas estava acampado e bem naquela noite eles tiveram algumas câmeras em tripés e conseguiu registrar um flash de luz e um sim. agroglifo apareceu lá embaixo naquela madrugada. Bonito, hein? Muito bom. Mas é muito raro que isso seja registrado. Acho que eles não pretendem que isso seja registrado ou pretendem que seja registrado muito raramente, porque Eu muita tenho gente uma, vai. eu tenho uma brincadeira com a minha esposa, que é da seguinte maneira, né?
Quando nós estamos aguardando chegar alguma encomenda e nós precisamos ir na padaria comprar alguma coisa, nós brincamos o seguinte: olha, o entregador está escondido ali na esquina, quando vê o carro sair, ele vem e toca a campainha. Nós ficamos o dia inteiro em casa. Em 5, 10 minutos que a gente sai para ir na padaria e o cara aparece. E aí ele põe lá na internet: olha, nós entregamos tal hora, não tinha ninguém em casa. Acho que é alguma coisa parecida com isso, né? O pessoal fica Exato. lá, quando o pessoal desvia o olhar, eles, pumba, fazem tudo. Sim, acontece muito disso, sim. Acontece bastante. Eu não sei se isso é planejado ou não, mas acontece muito disso. É, eu tenho uma experiência, de que isso aconteceu de uma forma planejada, Sim, porque em um agroglifo que eu descobri, eu fui o primeiro aliás, eu tive a sorte de, por todos esses 34 anos, eu consegui visitar agroglifos, alguns poucos, eu acredito que em 4 que eu me lembre, que eu fui o primeiro a pisar neles, certo. após eles terem sido feitos. Todos eles eram verdadeiros, estes, e um deles eu cheguei logo pela manhã, bem cedo, porque eu estava já ali naquela área, então eu Hum, cheguei bem cedo, estava chovendo a eu tô noite toda escutando. quando ele aconteceu. Então, para entrar num agroglifo tudo molhado, a gente deixa enormes marcas de Certo. botas, de pegadas, enche tudo de barro. É bem complicado. E eu cheguei e não havia nada, nenhuma marca. É lógico que depois que eu visitei o agroglifo, ele já estava contaminado, Tá. porque se alguém viesse depois, já ia dizer, já teve, alguém passou por aqui, já teve pegadas, Ah, alguém fez. Mas como eu fui o primeiro, eu percebi que ninguém tinha feito nada ali. só Um um outro, detalhe, só um detalhe. sim, A senhora a Adriana, Cristiane, por favor, se querem fazer perguntas, podem elaborar as claro. perguntas, mas continue. Um outro agroglifo também que eu cheguei pela primeira vez, nós estávamos fazendo justamente uma vigília para tentar capturar imagens de um agroglifo sendo feito. Nós estávamos numa região de alto índice e dentro de um grupo de contato que tentava fazer uma interação com a inteligência para que nós pudéssemos ver. E aconteceu, mas nós não vimos acontecer. Foi exatamente aquele caso. Nós estávamos fazendo a vigília, quando entramos na casa, aconteceu. Já falei, Aí nós, escondidos. Eles ficam aí nós escondidos na saímos, esquina. nós fomos chamados, nós fomos ver, e ele estava ainda quente, Tá, porque ele aquece, né, a plantação quando ele é feito. Então a plantação ainda estava quente, nós entramos, tinha muita eletricidade estática, ela estrala muito, e as plantas não ficam grudadas no chão, elas ficam a uma certa altura do chão, formando um piso a meia altura, com as certo. plantas dobradas, né? E eu também tive uma outra oportunidade de encontrar um que tinha acabado de ser feito, e quando eu fui lá e eu estava investigando, eu notei que ali havia a presença de alguma havia alguma presença ali. Eu notei que Tá. havia alguma presença, mas é uma presença invisível, eu não conseguia ver nada. Mas eu sabia que aquilo estava sendo vigiado, que existia alguma presença ali. Eram anomalias, eram sensações, eram até mesmo evidências físicas de que havia alguma coisa ali. Então, o que eu fiz? Eu resolvi ir lá e passar a noite lá, porque eu sabia que ali ia acontecer alguma coisa. E então eu fui desviado dos meus planos por vários motivos. Tá.
Inclusive, a minha câmera de fotos desapareceu do meu pescoço. Cacilda. Então, aconteceu assim, eu estava com ela pendurada no pescoço. Então, muita coisa fez eu desviar desse plano. Então, Tá, eu não fui para lá e realmente aconteceu. Naquela noite, novamente, na segunda noite, teve um aumento no agroglifo. tá. Então, aí eu percebi claramente que eles não querem que nós estejamos na região que isso acontece, talvez por radiação, alguma coisa que Tá. não é Pode ser boa para prejudicial para nós, né? isso. Eu gostaria de brincar só um pouquinho agora. Eles devolveram a câmera do senhor? Sim, sim, devolveram. Ótimo, pelo menos isso. Devolveram até, devolveram de uma forma até bastante peculiar, porque Hum, eu conversei com uma pessoa que é uma médium, e eu conversei sobre esse tema. Eu falei assim: puxa vida, levaram a minha câmera só para não ir para lá aquela noite. hum, E deu certo, porque eu não fui. Só tá, que eu acho injusto ficarem com a minha câmera, porque eu tinha fotos das minhas crianças, eu tinha fotos claro. familiares também, além de muitas fotos de pesquisa dos agroglifos que eu não gostaria de perder. E aí ela falou assim: bom, você já conhece que eles são uma inteligência que estava presente ali, não é? Falei, sim. Ele falou, então peça para eles, eles vão te ouvir. E de que forma? Tá? Você conversa com eles ali, vai numa formação, quando você for, você sente a presença, conversa com eles, pede ali para devolver. Eu fiz isso. Hum, E passou-se um par de semanas, eu já não tinha muita esperança, eu pensei que eles não estavam me ouvindo, hum, e uma diretora da escola de uma das minhas crianças me ligou dizendo que eu tinha que urgentemente ir para a escola. Eu até fiquei assustado, pensando que era um problema com uma das crianças, não era, e era uma preocupação da diretoria, porque havia uma caixa que chegou lá, e essa caixa, ela continha a câmera com as fotos que eles reconheceram como sendo uma das minhas crianças. Só cacilda. que essa caixa chegou de uma certa forma que poderia ter sido uma bomba, um problema, porque eles tinham esses problemas de terrorismo, né? Então eles Sim, achavam um absurdo. Estavam me dando a bronca porque eu não podia mandar coisas para a escola desse jeito. Não tinha o nome de um destinatário, nada. tá, Então, é, me devolveram a câmera, sim. Eu olhei no computador, estava tudo lá, as fotos do agroglifo antes dele ser modificado, as fotos que estavam mostrando ele intacto antes de ninguém pisar nele, que eu fui o certo. primeiro a pisar nele. E é, eu fiquei com essa câmera um tempo e depois ela se. Eu passei as fotos para o computador, tudo. Nessa câmera se danificou sozinha depois de mais Aham, algumas semanas. Ela começou causar anomalias e linhas na imagem e ela se Uhum. danificou e não foi interessante. mais possível utilizar, mas ela foi devolvida. Eu falei para a diretoria da escola que aquilo não foi minha culpa, que aquilo aconteceu, que eu não tinha controle, aquilo estava perdido. Inclusive, eu fui no correio que tinha marcas no envio para descobrir quem enviou para a escola. Hum, Aí eu entrei em contato com a pessoa que enviou para a escola e eu consegui descobrir que essa pessoa explicou todo o procedimento, que uma pessoa da família, era tipo uma família de um senhor, uma senhora, um filho, e essa senhora que enviou, o filho que tinha pesquisado as fotos da câmera, que descobriu o logo da escola, então eles resolveram devolver para a escola,
certo. E o senhor que estava viajando de bicicleta que encontrou ela na mata. Deixa eu ver. Então, Hum. num lugar que não tinha nada a ver com os lugares que eu estava quando ela desapareceu. Certo. Então, parece que esse pessoal eles têm um controle completo de tudo, inclusive do nosso comportamento, de tudo que vai acontecer numa linha do tempo. Então, eles podem colocar aquela câmera num determinado ponto de uma trilha, porque eles sabem que alguém vai recolher, alguém vai analisar, alguém vai enviar e vai voltar na minha mão, que era o que tinha que acontecer. Que bonito, hein? E eu não acredito que seja uma coincidência tão grande disso ter acontecido, né? Agora eu só queria deixar uma recomendação para o senhor. Uhum, Eu sou engenheiro de informática, né? Faça backup de tudo. sim, Chega em casa de fazer um trabalho, já passa para o computador, já passa para um outro disco. Eu, por exemplo, quando vou nos eventos, tenho o hábito, às vezes até levo um notebook, mas eu levo sempre um HD externo. sim, Então, numa iminência, eu peço o computador do próprio pessoal do evento e faço meus backups e tudo. Esse é importante para não perder as informações. exato. Eu faço isso. Eu tenho é, muita coisa guardada em backups. Sim. Eu raramente perdi alguma coisa. Ó, esse aqui é o HD que eu levo. É um HD Pois externo é. numa caixinha. Inclusive, é um HD da minha filha de 1 tera. E eu botei num case e eu levo. Tem um cabinho, eu ligo em qualquer computador. Eu tenho já uma meia dúzia desse daí Esses aqui, né? Ótimo. e eu faço backup de cada um deles também, Isso, porque só um pode dar problema. exatamente. Então eu faço cópias. Então eu tenho inclusive gravações anteriores à área digital, né? São gravações feitas naquelas JVC com mini DV, que eram fitas Sei. magnéticas pequenas, e até aquele agroglifo de 2001, aquele maior agroglifo que aconteceu na Inglaterra, que parece uma galáxia com 409 círculos. Tá. Você já deve ter Eu visto, lembro desse agroglifo. Eu vi. ele é muito conhecido, né? Aquela noite estava chovendo e eu estava com uma pessoa que gostava de fazer vídeos amadores, e logo pela manhã uma escola de aviação já avisou que aquilo tinha acontecido naquela madrugada. Eu já peguei o carro, a pessoa que gosta de fazer os vídeos pegou a minha câmera JVC e nós fomos imediatamente para lá. Chegamos lá pela manhã, também um dos primeiros a chegar, só que aquilo lá era tão imenso que Hum. muita gente estava chamando a atenção até da mídia vindo com helicópteros e tudo. E eu tenho gravações assim em primeira mão da entrada daquele agroglifo e tudo mais. Beleza, hein? Então é muita coisa mesmo. Porém, é, esses tempos, né, de muita fartura se acabou e hoje são poucos, os fazendeiros já não gostam de permitir a entrada. A própria polícia e o governo, a mídia, eles atrapalham muito, porque o governo compra a mídia, né? Sim. E, e a polícia trabalha para o governo também. Então, eles dizem agora, a última que eles conseguiram para exterminar mesmo com a pesquisa, foi dizer que se o fazendeiro permite que as pessoas entram no campo para pesquisas, então eles estão fazendo parte Tá. de, dessa invasão que pode ser criminosa, então eles também estão, é, Estão como sujeitos a penalidades.
eles estão participando de um ato criminoso Tá. por permitirem que as pessoas invadem a sua propriedade. Puxa vida. Então, eles não deixam mais as pessoas entrarem, eles têm que chamar a polícia, a primeira coisa que eles têm que fazer é chamar a polícia já cerca, não permite entrada de ninguém ali, então ficou muito complicado. Tá, Nós tínhamos feito o melhor possível, numa época atrás, que era uma pessoa que ficava tomando conta de um campo como intermediário entre o fazendeiro e os visitantes. tá, Então, ele ensinava os visitantes a se comportar, os visitantes podiam ficar fotografando, ficar eh, estudando, e sem nenhuma restrição, e o fazendeiro ganhava parte dessas taxas que essa pessoa cobrava. entendi. Então, era bom para todos, mas isso foi raro também, foram poucas as formações que nós conseguimos isso. É, então, foi uma boa época. Certo, Hoje já não está mais como era antes, e além de ser raro, está complicado de pesquisar, então eu parei também, porque no início era minha curiosidade, né? certo. Depois foi o meu grupo de pesquisas, que eu tinha um grupo grande ali na Inglaterra, e nós éramos parte desse grupo e nós gostávamos de fazer isso, e pesquisar e cada vez mais adentrar nesse fenômeno. Nós começamos a obter interação, né? Até o contato, assim, através dos círculos, dessas formações. Então, isso aí sempre foi parte de uma coisa muito pessoal Tá, e, é, e que de muito interesse. Porém, depois que você já passou pelo contato, que já sabe como que são essas coisas, já sabe como isso funciona, já não tinha tanto interesse em ir numa outra formação. tá, É, gravamos tantas anomalias e para que mais e mais e mais? É como ficar batendo o martelo no mesmo prego, né? entendi. Já estava mais do que feito nossa missão ali. Nós já tínhamos passado para outro nível desse forma de contato, né? Porque ali é um contato de segundo grau. Nós já passamos disso daí após as pesquisas com muito tempo ali. Todos nós que estivemos nas formações por muito tempo, a maioria somos todos desconhecidos, inclusive. Eu Tá, só comecei a fazer as palestras e essas lives e a pedido dos colegas que gostam de ufologia, por causa do Jevaé ter me pedido, porque senão eu seria mais um que não estaria, não estaria nem na internet. tá. E todos os meus colegas também que eu conheço, nenhum está, e todos nós já tivemos contato, já estudamos os agroglifos por mais de 30 anos. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Sim, O senhor não estaria planejando fazer um livro, onde o senhor pudesse fazer um relato dos principais agroglifos e dos principais eventos que o senhor vivenciou, nesse período de 34 anos? pois Seria é, algo já me interessante. pediram para fazer isso daí, mas veja bem, eu quando tive esse contato com um ser extraterrestre, Hum, e ele me, eh, me mencionou de passar essa experiência para as pessoas, que é uma coisa até habitual, pelo que eu já vi de outros contatados, e eu tive que fazer isso através de um livro, porque eu não via outra maneira de fazer isso. tá, E para fazer esse livro, eu vou te dizer,
foram muitos anos, muita dificuldade, muito tempo, muito dinheiro, e praticamente nenhum retorno, apesar de que muita gente que viu, que leu, gostou. Então, eu acho que essa experiência que foi passada para os poucos que adquiriram, né, foi o resultado dessa missão. Deixa eu fazer uma outra pergunta, então, agora. Esse livro está disponível para aquisição? Sim, ele está disponível Tá, ainda, porque eu não tinha mais condições de ficar na gráfica, era caríssimo ficar fazendo na gráfica, aí eu tinha que pagar, e depois ficava com uns em casa, aí eu dava para todos os meus amigos e acabava tá. ficando sem nenhum. E aí às vezes tinha que enviar, eu tinha que ir para o correio, era complicado. E o senhor Então eu acabei deixando. comercializar pela Amazon, por exemplo, por uma empresa que Eu faz. deixei tudo numa gráfica que comercializa. Eles fazem conforme o pedido, eles enviam, eles fazem tudo. Tá, Então entendi. ele continua disponível dessa forma. E eu fico feliz que quando alguém gostaria de obter, ele vai ter ali, dessa forma, o acesso à compra desse livro. E, ao mesmo tempo, eu fiz o meu dever, que era o que eu devia Tá. a essa entidade, que eu me comprometi a escrever sobre a experiência e passar para as outras pessoas. E foi assim que eu fiz. Eu escrevi em inglês. É é, isso que eu ia perguntar agora, se ele está, em qual idioma está o livro? Está em inglês, então? sim, ele foi lançado em inglês e ele está como editor da revista Flying Saucer Review na Inglaterra, Sim, e é um dos meus colegas lá. Ele também foi traduzido para o português, onde ele está disponível nessa distribuidora, uma gráfica brasileira, e ele também vai ser disponibilizado em espanhol em breve. tá. Eu gostaria que o senhor É, deixasse as referências do livro para que as pessoas que venham assistir ao nosso programa possam ter uma referência de como adquirir. Inclusive, claro. depois me passar todos os detalhes, que aí eu deixo nos comentários da Aham. live, deixo todos os detalhes para as pessoas como adquirirem. Sim, é só um link da gráfica e já sai diretamente na página onde ele pode ser adquirido, e Ótimo, rapidamente eles produzem e enviam. ótimo. E então esse livro foi com muitas dificuldades, né, que eu fiz. Então eu não penso em fazer um novo livro sobre agroglifos, porque eu sei que vai levar muito tempo, vai ser muito custoso, trabalhoso, e as poucas pessoas que têm conhecimento a ponto de querer adquirir um material como esse, são poucas. Tá. A maioria do povo hoje, esse infelizmente, uma, uma forma generalizada, Tá. mas a população, a civilização, os humanos dessa terra aqui estão num atraso imenso, e os poucos que não estão, vamos dizer assim, tem gente que chama de despertos, ou os contactados, ou os que se interessam pela ufologia e pelos conhecimentos, são poucos. Tá. Uma A outra coisa. maioria, sim, a grande maioria não tem interesse nenhum em conhecimento, eles têm interesse em coisas banais. Então, se for uma coisa banal, a pessoa consegue um retorno, ela consegue é, um resultado positivo desse trabalho todo. Tá. Agora, se for um trabalho de conhecimento, ele fica restrito a pouca gente.
Tá, uma coisa, o senhor já está distribuindo o seu livro e na mídia digital? Na mídia digital, não, porque ele foi um livro especificamente feito para ser físico. Ah, tá, Ele é um livro para ter interação, assim como existiu a interação com a inteligência, tá, entendi. e essa inteligência, quando me passou os dados que me foram passados, foi por telepatia e foi através como se fosse um canal, como se um pendrive tivesse sido feito um download Tá. na minha cabeça. Eu gostaria de E ter esse livro, viu? Depois você me passa as com referências, por favor. com certeza. Tá, É, eu não tenho mais nenhum, senão eu presenteava o senhor com um. obrigado. Não, mas passa as referências da editora aqui do Brasil Aham, para eu entrar em contato com eles, com tá? certeza. Ah, eu também quero, seu João, também quero, seu livro. Ótimo aí, tá vendo? Eu vou comprar esse livro, vou ficar com o livro É também. muito interessante, porque nele, essa entidade me passou detalhes de como nós podemos entrar em contato com eles. Então, é lógico que muita gente já tem contato com eles, muita gente também tem outros métodos para entrar em contato com eles, mas esse é um método que, de qualquer forma, faz com que a nossa vida seja melhor. Tá, Se a pessoa segue aqueles parâmetros técnicos de como chegar mais próximo deles, a nossa vida melhora muito, porque ele condensa as partes que seguem na espiritualidade, na meditação, numa melhor forma de vida do que aquela forma banal que a gente está acostumado a viver. tá, entendi. Tá bom. Então agora vamos dar uma pincelada no seguinte. Este ano, além desse Ipuaçu, quantos já apareceram? Em várias regiões, não apenas no Brasil. Na Inglaterra foram apenas seis, 6? seis. Tá. E então, no mundo todo não teve mais do que uma dúzia nessa temporada do ano de 2025. Puxa vida, hein? O fenômeno está em queda, é, e eu sabia já que esse fenômeno ia ser trocado por outro fenômeno. Então, nós já tivemos o início de outros fenômenos, que são justamente as luzes Tá, misteriosas que vão começar a surgir, né, nos céus. Então, assim que os agroglifos estão em queda, essas luzes estão em alta. Nossa. Então, foram aqueles que foram chamados de drones, certo. os drufos, né, que eles Os dizem que DROVNIs, os agora. DROVNIs. É, Não, e porque tudo agora é chamado de drone para poder é, complicar Confundiu. o entendimento da população. Antes era balão meteorológico, agora são drones. Isso. É incrível. Esse é um outro fator que eu considero, por sermos uma civilização com 90% de gente sem conhecimento, eles aproveitam isso e jogam um monte de bobagem na não. tela, né, para que as pessoas tenham mais confusão ainda em suas cabecinhas. E para muitos de nós que temos um pouquinho de interesse nesses temas, já vemos que isso tudo é uma bobagem e é até um pouco triste, né, de ter que ficar engolindo esse tipo de conversa. E são É, drones de onde? Drones da Rússia, porque está existindo uma guerra Exatamente. planejada por interesse comercial. E Ah, aí, para que vão estar? Aí os próprios russos negam, dizendo, não, esses drones não são não, nossos. se fosse ele, Mas não adianta. os russos disseram, se fossem nós, nós tínhamos uma tecnologia muito avançada, o único está desperdiçando com isso. Pois é, então, e todos ignoram isso.
Então, aí eles dizem que são da China, porque a China está num desenvolvimento tecnológico que Muito já grande. está ali, se não está já acima, está quase com o Império Americano que esteve em todos esses últimos 100 anos, controlando, né, essa enganação que existe no planeta, onde que as pessoas são Certo. enganadas descaradamente. Então, é triste. Eu não vejo mais televisão, eu não ouço rádio, eu praticamente me desliguei dessa mídia, porque Também. ela é insuportável. Você chegar e ter que ouvir aquilo e ficar quieto, porque vai reclamar com quem? É. Nós temos Então, você... uma participante também do nosso grupo que ela acabou mudando Aham, para um sítio e aí se desligou de tudo. sim, é, Ah, é muito bom. É muito bom porque dessa forma nós podemos nos conectar com a natureza, com nós mesmos verdade. e com o Com conhecimento certeza. universal. Acho, E, É. acho que o nome e dessa aí senhora, nós deixa eu ver se eu evoluímos. lembro o nome dessa senhora. Acho que era, acho que era Roseli, se não me engano. É a Roseli mesmo, a Roseli. Foi a Roseli, né? É ela mesma. Ela, inclusive, ela não precisa de convênio médico, porque os ETs cuidam dela. Agora, uma Pois é, Que curiosidade. A coisa, única coisa que os ETs não que fazem é coisa. dentista. pois é. É, Me complicado. me parece perfeito, Exato. porque Uhum. é, eu também vivo completamente fora da caixinha. Certo. Agora mesmo eu estou aqui no meio desse matagal. É, eu ainda sigo alguns links de colegas como o senhor Obrigado. e alguns outros poucos, mas eu estou completamente fora do contato de outras pessoas. É, prefiro não estar em redes, não faço manutenção nem das poucas redes sociais que eu já participei. Certo. E também, quando estou na Inglaterra, a mesma coisa. Agora eu me mudei para a Espanha e lá eu também estou num sítio isolado Tá. e numa montanha ali da região do sul da Espanha. Tá. Então, o senhor está virando um eremita, né? Sim, certo, eu já sou, Já é um já, eremita, né? com certeza. Eu tenho só esses pequenas brechas onde eu ainda compareço em uma ou outra live para a gente conversar sobre Tá. os agroglifos, né? Porque eu acho que sempre foi uma coisa tão Aí, sensacional que é é. ignorada pela maioria das pessoas, e os poucos que são interessados é, merecem saber a verdade e não estarem envoltos nessa confusão de ignorância que as mídias passam para Tá. dizer que é tudo imitação, que, que a medida não está certa, que o formato foi feito por um senhor com um pedaço de madeira e uma corda, que são grupos de Uhum. pessoas nos Estados Unidos ou na Inglaterra que fazem isso profissionalmente. Então, é tudo mentira. Existem grupos que fazem isso para trabalhos de marketing e eles pagam o aluguel uma plantação, Tá pagam um vendo? fazendeiro para poder fazer uma formação, só que eles cortam, né, o trigo ali. Tá, Eles entendi. amassam ele até o chão. Então, as fotos podem sair até bonitas, porque são feitas com drones, é, tem desenhos a laser e tudo mais. Porém,
Isso quando são os profissionais, né? Porém, Sim, não tem nem comparação com aquele que não é uma imitação, com o original, porque o original Ok. ele surge de uma hora para outra e ele tem aqueles detalhes, as anomalias, certo. que as coisas que esses não têm. E um pesquisador que conhece o fenômeno, ele percebe isso imediatamente, não Ah, precisa nem ver um minuto já é o suficiente para ver se é uma imitação ou não. Porém, as pessoas que nunca foram num agroglifo, que é 99% da população, vão ficar confusos. tá. E muitos que que não querem compreender que existe esse fenômeno, né? Ou que são céticos, eles continuam batendo o pé de que isso é uma pura bobagem de alguns bêbados. Hum, Então, é muito interessante poder falar sabendo sobre o assunto, porque qualquer pergunta que existir, nós temos pelo menos a resposta para dizer sobre a pesquisa. Nós não temos a origem, nós não temos decifrado todos os agroglifos, nós não temos as respostas definitivas, porque ele vem desse mistério, né? Ele vem desse é, contato dessa outra civilização de seres extraterrestres que estão aqui. Agora, tem gente que vai perguntar, Móvel, por que que o ser extraterrestre vem de outra galáxia até aqui, viajando por bilhões de anos para desenhar no campo? Então, eu nem respondo porque certo. é, é uma tristeza. Quem disse que eles vêm de outra galáxia? Insiste que eles já não estão aqui, são os intraterrenos, né? Quem disse que eles já não estão aqui Eles no estão nosso aqui, sistema solar? eu também E, acho, são intraterrenos, né? Eu também é, acho. e esse é um outro tema também que complica um pouco, né? Porque os extraterrestres que estão trabalhando na Terra, eles viram intraterrenos, né? Só um Uhum. minutinho, só um minutinho, houve uma interferência aqui. Aham. Bom, então, eu queria saber agora alguma coisa, mudando um pouquinho do assunto, né? E o senhor tem alguma atualização ufológica? Sim, Sim, nós queria temos muita saber. coisa acontecendo, né? Mas eu gostaria só de finalizar aquele caso dos Sim, extraterrestres aqui, os que estão trabalhando aqui, eles geralmente estão aqui muito próximos, eles estão em bases no espaço, na Lua, nos outros planetas do nosso sistema solar, e muitas sim. vezes, quando eles estão na Terra, eles estão em áreas muito profundas na litosfera do planeta Nossa. Terra e, inclusive, áreas abaixo dos oceanos, que nós não Olha, temos acesso nenhum. Então, eles têm tecnologia para encontrar esses locais e se basear nesses locais, porque Certo. aí eles estão seguros contra a nossa agressividade no sentido dos nossos líderes, né? Que não são líderes escolhidos por nós, mas são líderes que estão aí para causar a confusão que existe. Então, estes extraterrestres que estão na litosfera e que estão trabalhando na Terra, muitas vezes são confundidos com intraterrenos também, Ah, que legal. porque eles surgem de portais e eles estão trabalhando nas profundezas do planeta Terra. É, o que nós temos de atualização da ufologia, pelo que, pelo que eu tinha notado, nós temos duas coisas principais, né, que estão sendo muito comentadas. Um são os cometas, Hum, porque já nós estávamos agora em outubro com mais ou menos uma meia dúzia de cometa passando. exatamente. Tínhamos o Atlas, o Cisne,
o Lemon, e mais outros. Então, o mais famoso aí ficou esse Atlas, né? Certo. Porque por causa das anomalias. Então, de repente, a NASA ia tirar foto dele de perto, e bem no dia que ia tirar foto dele, o governo americano fechou e a NASA fechou junto. Então, aí você vê como que nos enganam tanto e as pessoas, elas aceitam. Então, o que é a NASA? A NASA não é nada de interessante. A NASA é um grupo de pessoas que enganam a população. O governo americano, quem são? Outro grupo de pessoas que enganam a população. Eles compram mídia no mundo todo e enganam a população. Eles escondem a verdade, né? Sim, eles escondem toda a verdade e nós pagamos por isso, né? Todos os projetos feitos por esses grupos são projetos financiados por os impostos. Então, brasileiros, por exemplo, pagam enormes impostos, eles somem na mão de vários corruptos que vão parar, muitos lá nos Estados Unidos, em projetos é, que chamam de os projetos escuros, né? Tá. Obscuros. E o dinheiro é tipo, envia uma nave para a Lua, eles não enviam uma, eles enviam duas, três. Aí essa uma que nós estamos tentando seguir, ela quebra, ela não funciona, mas as outras Exatamente. funcionam. Se você for ver, as outras nós não temos acesso. Se você for ver essas fotos, esses grandes telescópios com uma grande resolução, quando passa alguma coisa aqui perto, eles mostram uma pequena nuvem esfumaciada. É terrível. Eles fizeram um evento recente, acho que foi a semana passada, onde iam Aham, mostrar a foto do 3 Atlas tirado de Marte. É uma sim, mancha. Os pois é. telescópios amadores conseguem conseguem fotos muito superiores às deles aqui da Terra. Não precisa nem estar Pois no é. espaço. Então, por aí dá para perceber como nós gostamos de ser enganados, né? Como que as pessoas engolem esse tipo de bobagem? Então, nós somos infelizmente, uma sub-raça humana, né? Porque existem muitos humanos por aí, é, de mesma origem que a nossa. Isso também fiquei sabendo, né? Existem muitas outras diferentes espécies, porém, a parte dos humanos, existem muitos humanos que podem viver centenas de anos e que estão em outros lugares, alguns até se desenvolveram aqui há muito tempo atrás, e nós não temos conhecimento de nada, nós somos uma sub-raça de humanos que mal conhece o nosso passado, não sabe a nossa origem, não sabe fazer nada, não sabe respeitar um o outro, não sabe nada que tem lá fora, não sabe o que tem no fundo do mar, não sabe o que tem no fundo da terra, não sabe nada. Então, é incrível ouvir, tipo, governos dizendo, nós temos tecnologia disso, daquilo, não tem nada. Tudo que nós O temos são detalhe, brinquedos. o detalhe importante é que muitas das tecnologias, quando são muito avançadas, elas já são escondidas, elas são ocultadas do povo em geral. Não tem Sim, conhecimento, eles ficam armazenados nos governos, nas áreas militares, que detêm essas tecnologias isso. mais avançadas, né? Mas Então, continue, pode continuar, seu Newton. é uma sub-raça humana conflitante. Então, ela não existe muita esperança, a não ser a longo prazo, daqui talvez 100, 200 anos, nós possamos ter um pouco mais de clareza É, com a nossa, eh, com a nossa própria vizinhança e com a nossa própria
sim. existência aqui. Com relação ao ser humano, eu tenho uma seguinte opinião. 90% dos seres humanos são bons, querem evoluir um monte de coisas. E tem uns 10% que são não bons. Só que esses 90% não fazem quase nada para ser bons, para aumentar. Enquanto os 10% que não são bons fazem de tudo para bagunçar. E 10% acabam vencendo 90%. Os É 90% de verdade. bons, de boa índole, bom tudo, né? Eu acho que tem esse detalhe também. Eu acho que os bons precisariam começar a se agitarem mais para vencerem esses 10% de não bons. Pois tem muito controle, né? Sim. Muito controle. Então, Não, é agora, sobre o complicado. 13 Atlas em especial, qual é a opinião do senhor a esse respeito, do 13 Atlas? Bom, ele é óbvio um outro mistério, né? Uma anomalia. Então, sendo uma anomalia, ele não se encaixa em nada que nós sabemos, ele é mais uma coisa que nós não sabemos. Certo. Assim como os agroglifos, né? Nós continuamos sem saber. Nós que, meu grupo e mais uns poucos no mundo inteiro que sabemos que eles são feitos por esferas, né? São esferas que sobrevoam a área do campo e imprimem uma tecnologia desconhecida nessas plantas, modificando a natureza da planta de forma que ela se dobre em ângulos diferentes, formando figuras e sombras vistas de uma certa altitude. E Certo. nós sabemos disso, nós já presenciamos essas esferas, nós já conversamos com milhares de testemunhas, nós temos fotos, nós temos vídeos, nós já flagramos isso sendo perseguido pelos militares. Então, é um conhecimento de pouca gente. Eu sempre explico isso para muita gente que não sabe. Os agroglifos, como eles surgem? Tem gente que acha que eles surgem por baixo da terra, que ou eles são extraterrestres que vêm, pousa ali com a nave. Não é nada disso. São sondas, essas sondas se desprendem de naves maiores e elas que formam esses desenhos. De uma forma que essas sondas têm a capacidade de modificar a estrutura biológica da planta. Nós não É, temos essas tecnologias. entendi. E então, quando se trata desse tipo de coisa, o que nós podemos dizer então? Nós sabemos que é a esfera, mas nós não sabemos como a esfera funciona. Tá. Nós não sabemos de onde vêm as esferas. E a esfera de Elas- Buga? O que que o senhor tem ouvido falar sobre a esfera de Buga? Pois a esfera de Buga é uma delas. Certo. É, a esfera de Buga é uma das esferas que produzem os agroglifos. Agora, por que ela caiu, também é um mistério. Exatamente. Será que ela foi programada Para para cair. nos fornecer um novo início de pesquisa e chegar a um novo estágio tecnológico? É, Talvez. segundo uma das pessoas, algumas pessoas que observaram isso, ela começou a cair quando passou em cima de uma linha de transmissão de alta tensão no Pois campo. é, mas não seria muito Não seria comum. muito lógico isso, né? Ela teria que É, ter uma proteção contra isso, né? ela tem sensores para isso, né? Exato. Mas é como as naves, né, que tiveram acidentes, é, como tiveram acidentes. Então, é tudo um mistério nesse sentido. Algumas a gente até sabe, foram É atacadas. o caso de Varginha, né? Sim, no caso de Varginha, elas foram atacadas, E caíram então aqui no Brasil. acabaram descendo para cá, né, para tentar se proteger.
Então, é muito complicado quando nós não temos o conhecimento completo. Por que que eles estavam passando aqui? Será que eles não sabiam que nós somos uma espécie agressiva? Bélica, belicida, né? É, por que que eles não usaram um- uma maneira de escapar? Porque eles devem, a tecnologia deles deve ser muito maior do Com que. certeza. Então, por que que eles não tentaram escapar dessa situação? Então, nós não sabemos as respostas. Eu acho que ninguém sabe muito, mesmo por mais que tenha um certo conhecimento, não vai saber todas as respostas. Certo. Então, continua um mistério do caso da queda de Varginha e de outras tantas quedas que houve, o mistério agora da queda dessa esfera de Buga, que é o mesmo caso de uma esfera que faz agroglifos, que produz os agroglifos. Tá, É, também esse caso do mistério deste chamado cometa, que não tem nada de um cometa conhecido, né? Ele, se fosse dentro das probabilidades, ele estaria dentro do zero, vírgula, muitos zeros para ser um cometa, porque é muita anomalia para ser considerado um cometa. Então, é como dizer que o crop circle é uma arte feita por pessoas. A probabilidade é muito pequena. tá, É como dizer que a esfera de Buga é feita por um cientista chinês. tá. A probabilidades são mínimas. E assim é com o 13 Atlas, mais uma anomalia que nós não temos resposta. Então, a maioria vai cair naquela história da mídia, é um cometa raro, lá, e fica e acabou por aí, vai sempre continuar acontecendo. Tá bom. Porém, agora o que parece que seria o próximo passo, depois dos drones, depois dos cometas, é uma ativação muito maior de fenômenos anômalos. Tá, entendi. Tá bom. Bom, como já estamos agora com 1 hora e meia de programa, acho que já está um tempo razoável, né? Eu gostaria Uhum, que o senhor e a senhora também dessem o seu parecer final, uhum. para deixar a sua mensagem final sobre tudo isto. Então, eu gostaria que cada um desse a sua opinião. Eu gostaria que o senhor fosse o último a fazer e que a senhora Cristiane e a senhora Adriana fossem as primeiras. Quem pode Bom, ser? eu tinha algumas perguntas para fazer, mas o seu Newton foi respondendo conforme ele foi falando, né? Ah, tá, Mas entendi. assim, eu queria só uma pergunta assim, se ele acha que tem alguma mensagem pelos agroglifos, né? Se ele percebe alguma coisa em comum, né, em cada agroglifo que ele analisa, né? Se tem pelas geometrias, né? Porque tem várias formas, né, de geometria em cada agroglifo diferentes, né? Se tem alguma mensagem que ele acha que pode ser, né, alguma coisa que eles queiram passar para a humanidade, né, para a Terra, né, referente a alguma situação, por ser em campos de trigo, né, o que que pode ter significado, a maioria, né, feitos em campos, né, de trigo, né, e é isso, eu queria, né, se tem alguma situação, né, que remeta a alguma mensagem, né? Então, eu vou responder rapidinho para você. É, os significados de mais ou menos pelo menos 10% dos agroglifos nós conseguimos decifrar, né? Nós, como civilização aqui,
porque a maioria dos decifrados foram decifrados por matemáticos, professores, químicos, técnicos de eh, computação. Então, foram pessoas especializadas que acabaram tendo decifrado alguns dos agroglifos. A maioria não tem, ainda nós não temos conhecimento de como decifrar ou do que significa, nós só temos conhecimento de que são uma comunicação matemática, né, em forma de geometria, e muitos deles eles possuem previsões astronômicas, previsões biológicas, e são muitas previsões, geralmente acontecem antes de um evento. Tá, Às vezes são eventos simples, mas são eventos, por exemplo, quando surgiu aquele que eram tantos círculos, foi só um químico que descobriu que aquilo era a fórmula do grafeno. tá, E existiam alguns cientistas que estavam trabalhando com o grafeno. O agroglifo surgiu em junho ou julho, e em outubro, os tais cientistas que estavam trabalhando com o grafeno ganharam o Prêmio Nobel de Física, tá. porque eles estavam trabalhando com esse material, desenvolvendo coisas novas. Então, veja bem como que é uma coisa muito subjetiva, muito sutil. E assim eram os demais também. Por exemplo, o surgimento de uma conjunção astronômica, ou mesmo aqueles que tinham mensagens diretas, né? Como nós nos opomos aos enganos. É, existe lá fora um, as coisas boas ainda existem. Então, eles eles só colocam mensagens com muita sutileza, muito sutis, assim, tipo, nada que interfira muito, de uma forma muito forte. Então, se supõe o quê? Que todas as mensagens que eles enviam sejam mensagens mais para dizer, vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui, Tá. de uma forma bem sutil, para que essa grande maioria que não tem conhecimento começar a se interessar pelo assunto e ter um pouco de conhecimento sobre isso. Nada mais que isso, não é nada muito sério, não é nada muito forte. É mais tipo como alguém jogando milho para as aves. Certo. Vocês não estão sozinhas, eu estou aqui alimentando um pouquinho vocês, dando uma ajudinha. Então prestem atenção, sejam menos agressivas e continuem comendo milho. E é mais ou menos por aí, não é nada extremo. Tá bom. Tudo que se nota é uma sutil mensagem de que nós não estamos sós, para aqueles que conseguem compreender isso. Entendi. Beleza, obrigado. De nada. Tá Senhora certo, Decila, obrigada. senhora Adriana, a senhora tem alguma pergunta, uma colocação final? Está sem microfone, precisa ligar o microfone. Está sem microfone ainda. Deixa eu ver se eu consigo ligar por aqui. Pronto, agora está me ouvindo? Ótimo, agora sim, agora eu vou ver. Desativa sozinho. As coisas aqui acontecem naturalmente. A minha pergunta foi o que a Cris perguntou. Eu tinha essa curiosidade mais uma vez, de saber o que significa, se é uma mensagem. E aí o senhor Newton já respondeu. Hoje eu fiquei mais como ouvinte, prestando atenção. E eu achei muito interessante tudo que ele falou e estou tremendamente satisfeita e agradecida de estar aqui participando com vocês mais uma vez. Gratidão. A Cris já perguntou o que eu queria saber e eu concordo plenamente com o que ele falou. Ok, ótimo. Senhor Newton, o senhor quer dar uma palavra final? Sim, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui.
porque nós vamos aprendendo juntos e nós vamos passando esse aprendizado para aqueles que não sabem e gostariam de aprender, porque Legal. esse aprendizado é muito importante para que as pessoas tenham um pouco de consciência de tudo isso que está acontecendo. Eu só queria terminar dizendo que muito mais vai acontecer, então os agroglifos, os drones, os cometas, e tudo isso é só um início. Uhum. Nós estamos num processo agora de uma travessia, né? O nosso sistema solar, ele vai viajando pelo espaço e, na verdade, não são as coisas que estão vindo em nossa direção, somos nós que estamos indo em Uhum. direção a essas coisas. Então, vamos atravessar aí o disco central da galáxia, que é como se fosse um CD, né, daqueles antigos CDs, ou um É, disco de vinil, seja o que for, Cinturão de fótons? e Cinturão de esse fótons? disco, ele contém a área mais sólida do nosso espaço, né? Apesar que o espaço escuro é a maior massa que existe, porém, essa parte mais sólida que nós vemos assim na nossa situação tridimensional e física, nós vemos mais a parte sólida. E a parte Uhum. sólida é essa que nós vamos atravessar, nós já começamos a atravessar, e nós vamos estar atravessando uma parte ainda mais movimentada, mais ativa e É. mais sólida. Então, Uhum. vão surgir muitos mais cometas, muitos mais orbes, muitos outros corpos cósmicos, e, inclusive, com essa chegada massiva, nós vamos ter também os, todos os seres extraterrestres, entidades que estão presentes, não só aqui na Terra, mas aqui em volta, junto conosco, nossos vizinhos planetários e estelares, eles também vão estar mais presentes. Então, nós temos que nos preparar para uma grande festa que vai começar a acontecer e a cada ano vai aumentando. Então, é muita Verdade. coisa interessante pela frente. Pena que, lógico, nós vamos estar sendo enganados, assim, dia após dia, pela mídia, pelos governos. Eu espero que eles caiam logo, para que a gente possa aproveitar isso como uma verdadeira festa e não como um filme de terror, que é o que eles querem passar para nós, né? Abaixa aí, é. por favor. Eu tenho uma opinião com relação a esses meteoros, com outros e todos eles, que o nosso sistema solar está no braço de Órion. E nós estamos em movimento É, dentro do braço de Órion. E a cada sim. 26 mil anos, ou um período que pode ser diferente desse aqui, nós passamos por uma região mais conturbada. E nós estamos passando agora por essa região conturbada, que vai demorar um Exato. certo período, e depois nós vamos continuar e de novo em ciclos aqui para mim. Essa é uma das minhas opiniões que ele poderia clarear um Sim. pouco. É uma das opiniões dentre centenas de opiniões que as pessoas têm por aí. Mas eu Mas tenho isso essa aí, não. que nós estamos passando por Desculpa. uma região conturbada do nosso cinturão de Órion. Isso é cientificamente comprovado. Isso também está em todas as escrituras das civilizações antigas. Os maias chamavam de Xibalba. Sim, É simplesmente o nosso disco está aqui e o nosso sistema solar ele sobe e certo. desce em grandes ciclos de milhares de anos. E é por isso que nós não temos a história do nosso sistema aqui, porque muitas vezes existem mudanças radicais. Então, nós estamos agora fazendo uma travessia desse disco, então essa parte mais sólida vai entrar em contato com o nosso sistema Sim. solar, causando todas essas novidades interessantes
os, os fogos de artifício, as entidades, e nossos vizinhos estelares, tudo presente. Então, é uma grande festa, é uma Ótimo. coisa muito bacana que nós vamos poder presenciar a cada ano que passa. E, claro, sempre atentos para não prestar atenção no que os nossos infelizes governos e mídias aí vão querer nos colocar em filmes de terror, né? Ok. Bom, Mas, então, então, É eu queria verdade. agradecer imensamente a presença do senhor Newton, a presença da senhora Adriana, da senhora Cristiane. Obrigada, Eu acho senhor. que isso aqui vai ser uma live esclarecedora para quem gosta do assunto. E para quem gosta do assunto, não deixem de verificar e de adquirir o livro do senhor Newton, que ele esclarece com muitos detalhes todo o estudo dele de 34 anos de pesquisa de agroglifos. Eu mesmo vou procurar adquirir o meu, porque fiquei muito curioso. Eu não sabia que o Sr. Newton tinha já um livro. Até estava sugerindo a ele que editasse esse livro, mas ele já o tem. Então, recomendo realmente que adquiram. Quem tem interesse nessa área, né, que vai ter um conhecimento muito maior. Bom, então, alguém gostaria de falar mais alguma palavra final? Podemos encerrar? Podemos sim, seu João. Pode Gratidão. encerrar, senhor. Tá bom, então, Agradeço, seu João. Muito obrigada, seu Newton. eu que obrigado. agradeço a todos vocês. Então, que Deus abençoe ao senhor, às senhoras. Fiquem com Deus e namastê. Até a próxima Vamos. reunião. Igualmente. Até a próxima.